Mas isso, ô Michele, e aí a sua família mais ministerial foi aceitando? Então, Porque assim, hoje, só pra você entender o porquê dessa pergunta, uma das questões que eu mais recebo, eu não posso sair porque minha família é do ministério, porque minha mãe é da obra da piedade, meu pai é não sei o quê. E as pessoas, elas ficam muito presas a isso, entende? Muito, muito. E não conseguem mesmo. Ficam lá sofrendo. Ah, irmão, não consigo mais ouvir a palavra, mas eu não... E aí? Sabe que muitas pessoas, quando a gente começou, assim, né, dar uma ideia que poderíamos sair, falavam, essa aí foi o lugar que você cresceu, né, você nasceu, você casou, quantas coisas Deus não fez aqui, você vai cuspir no prato que você comeu, você vai jogar pra fora, e o Vira as costas pra vai Deus. virar as costas, não vai granjear o talento. Só que é impressionante isso, e talvez pode ser que o autoconhecimento também me ajudou a se posicionar nisso, mas eu dou muito ênfase ao Espírito Santo, porque eu acho que se não fosse ele, né, ajudando eu e o Rafa nesse período, a gente não tinha conseguido. Chega um momento que não dá mais, ficava difícil. Por quê? Porque o que a gente estava defendendo e lendo não era praticado nem visto lá dentro. E aí eu me lembro de algumas vezes que eu conversava com meu pai, ele falava, mas eu prego a Bíblia, eu tô pregando a palavra, eu tô pregando Cristo. Mas era a igreja que ele atende. Aí no caso ele já não era mais encarregado regional. Não, meu pai é cooperador. Aí ele já estava no Ministério da Palavra. Sim, no Ministério da Palavra. Então eu falava, mas assim, primeiro que ele é, né, de outra cidade, eu moro em outra cidade. E outra assim, mas tá, é você. Eu consigo encontrar alguns irmãos que pregam mais, né, a Bíblia, mais o Evangelho ali, claramente genuíno, mas a instituição em si, ela não me dá a segurança daquilo que eu estou compreendendo. Ela não defende aqueles princípios da maneira que eu estou defendendo. Então era muito difícil, porque aí você vai num culto, o irmão começa a falar umas coisas ali que fala, meu Deus, não é isso, tá errado. E você fica ali no banco combatendo. Dá um exemplinho pra nós, dá? Eu não tenho a chance. Eu não tenho a chance de chegar pra esse irmão, porque não se tem Mas essa isso abertura. confronta o espírito, não confronta? Sim, muito. Quando você começa a ouvir certas coisas e você fala, meu... Sim, é difícil, é muito difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo. Falando um culto que aquilo, eu falei, meu Deus, a gente voltou no carro falando, meu Deus, o irmão falando, né, sobre o pecado de morte e sobre a blasfêmia. E a forma que ele estava falando sobre a blasfêmia não tinha nada a ver com a Bíblia. Era coitado, um entendimento dele que foi repassado há anos, ele foi acreditando e fica ali, acho que naquela... Passou pra igreja. E ele passou pra igreja, eu falei, nossa, meu Deus, eu olhava pro Rafa e falava, não é assim. Só que, Daniel, não se tem a abertura de eu chegar depois do culto pra esse irmão falar, irmão, aqui na Bíblia não tá assim, não é dessa maneira. Porque não tem muito essa liberdade entre o irmão que tá lá e você que é ali membro. Até porque se eu fizesse isso, ou se o Rafa fizesse, que poderia fazer como encarregado, que tem ali, né, mas... O que vai acontecer? Esse irmão vai ficar bloqueado. Os outros cultos ele vai ficar retraído pra pregar. Exatamente. Ele vai falar, aí, tá me medindo. Né? Porque não tem esse o hábito de saber que ele tá ali pregando e ali embaixo pode se estar julgando. Então chega um momento que começa a ficar muito difícil, muito complicado. E quando esse momento foi chegando, e algumas pessoas, né, foram vendo, e meu pai foi ficando preocupado, lógico, né, numa família que era bastante tradicional, minhas irmãs já estavam bem empenhadas também na leitura da palavra. Só que nós estávamos muito tranquilo, eu e o Rafa estávamos muito tranquilo. Assim, a gente estava se preparando porque a gente sabia tudo que a gente ia enfrentar, né, mas... Eu não sei nem explicar que a gente simplesmente, vamos orar, vamos. Oramos, começamos a orar, pedindo que Deus desse uma saída, que iluminasse o que Ele queria de nós ali, né? Foi muito tranquilo essa saída, foi muito assim, não machucou, não chocou. E para entregar o ministério dele e o seu? E aí, a primeira pessoa que eu fui contar era meu pai, né? Eu tinha que dar essa... E ele ficou muito decepcionado, ele ficou... muito bravo, muito triste, e aquele sentimento, mas não, tenta ficar, né, vai mudar alguma coisa, que eu acho que todo mundo passa por esse período. E só que a gente estava muito certo do que estava fazendo. Então assim, pai, nós estamos comunicando o Senhor, né, então eu sei, vai ser difícil, mas a gente tem orado, a gente está buscando, não é uma coisa que eu dormi, acordei e falei, vou tomar essa decisão. Não, são dias que a gente vem
nessa busca em oração, pedindo que, né, a gente tenha... Nesse momento, a gente já tinha encontrado uma igreja bíblica para congregar, já estávamos indo lá aos domingos, já tínhamos familiarizado, conhecido, gostado, então a gente já tinha certeza daquilo que a gente estava fazendo. A gente tinha uma ideia do que o que a gente buscava numa igreja, né? O que a gente queria. Uma igreja que pregasse Bíblia. Aquela pregação Pautada que na te Bíblia. confronta. Eu quero uma pregação que me confronta, não que massageie o meu ego, que fala que eu vou ser abençoado, que Deus está na minha vida, vai dar os inimigos na minha mão. Não era, isso não faz mais sentido. Eu acho que quando você compreende Cristo, o Evangelho, isso não faz sentido mais, né? Porque é igual Paulo falou, minha graça te basta. Outros trechos vamos servir a Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você compreende isso, fica mais fácil, eu acho, de você caminhar ali. Então, a gente encontrou uma igreja que tinha isso, não tinha dogmas que prendia a minha salvação pelas obras, era muito conciliado à Bíblia, né, que a salvação é por Cristo, é pelo Evangelho, transformação que ocorre quando eu creio em Cristo. E aí eu comecei a compreender o que era Jesus e o que era o Cristo. Isso para mim foi algo maravilhoso, né? Quando eu entendi que Jesus, quantas pessoas não creem em Jesus, né? O próprio diabo crê. O próprio diabo sabe que Jesus existe. Mas e o Cristo? É o que transforma, o que subiu, o ressurreto, que está glorificado. Não é simplesmente eu só crer em Jesus. Quando eu creio no Jesus, eu tenho acesso ao Cristo. E esse Cristo transforma a vida. É uma continuação, né? É uma continuação. Começa no Jesus. Sim, exatamente. Mas segue encontrando o Cristo, né? Exatamente. Então, assim, nessa igreja tinha-se essa pregação, tinha esse ensino. Então não fazia mais, não tinha peso e importância mais pra mim se a irmã sentava de um lado e o irmão de outro, se usava o véu, se a irmã colocava uma calça ou usava um vestido, se o irmão colocava terno, se o irmão tinha barba, essas coisas não faziam sentido mais. Eu queria viver o Cristo. Eu queria estar vivendo essa unidade com a igreja no sentido que eu estava vendo a palavra. Então, assim, foi difícil, bastante difícil para o meu pai. Hoje eu super entendo ele, né? Eu sei que... Porque, assim, é uma mudança radical. Faz tempo isso? Não, é recente. A gente tomou mesmo essa decisão em dezembro, faz 4 meses. É recente. Então, para ele foi bastante difícil. E aí começa os falatórios, os julgamentos. E é engraçado que as pessoas, elas não têm muita coragem de vir falar pra você, né? Então vai se passando pra um pra outro e a história vai ficando de um tamanho, né? Que não faz sentido. Então, assim, falaram que o Rafa tinha me traído, e aí pra gente não, né, pra ele não passar vergonha, a gente trocou de igreja. Falaram que ele tava abrindo uma igreja que já tinha até CNPJ. Chamou pra pregar lá e pagar bem. Falaram até que nós tínhamos adiantado o nosso casamento. Eles acham coisas... E aí, tipo, né? assim, agora eles não aguentaram, e aí eles saíram. Então, assim, vão surgindo histórias, e lógico, confrontavam meu pai. Meu pai é um paizão. E essas coisas chegavam nele, né, de irmãos. Poxa vida, irmão, nossa, sua filha, né, desviou. Poxa, pecou. Gente, então, assim, eu dava risada, a gente dava risada e falava, meu Deus, né? É uma pena essa pessoa, porque um dia eu tive na pele dela. Um dia eu pensei igual. Mas não teve tanto peso, assim, de preocupação pra gente de ficar sofrendo. Nós não sofríamos. A gente lidou muito bem, graças a Deus, com esse momento. Foi difícil pros tios. Com Michele. Você fala de tios, né? Então, peraí que nós já voltamos nos tios. Um adendo aqui muito importante pra fazer. Vocês começaram a estudar a palavra. Os dois estavam juntos na mesma comunhão. Começaram a entender, amadurecer a ideia, encontraram um lugar, experimentaram, oraram. É diferente do que estão fazendo. Sim, sem dúvida. Estão fazendo na emoção. Causa uma preocupação tão grande. Infantilidade, essa é a palavra. Sim. E sem contar que estão fazendo, enfim, réplicas. Sim. Sabe, e isso que você está passando aqui é um formato que, pra mim, eu acho bacana. Tá aí, fica a dica. Pra quem quer sair, eu particularmente, eu não acho que a pessoa tem que romper da noite pro dia. Sim, sem dúvida.
Você Eu não acho que consegue. uma crença que você vem, a vida, famílias, comportamental, social, de repente você fala, não vou mais, você vai sofrer um retorno dessa pedrada, é muito forte. Mas se tem uma preparação como vocês fizeram, na palavra, aí você tem uma certeza tão grande que aí não tem mais dúvida, como você falou, era tranquilo. Exatamente, é Porque leve. tinha preparação. Sim. E se não tivesse, Michele? Eu acho que é bem mais difícil, né?